eles tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, eles iriam dar ordem ao monte, à montanha, e essa montanha iria se mover. O grão de mostarda, lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 31, diz assim: Jesus lhe propôs mais outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou ao seu campo. Este grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. O grão de mostarda, queridos, é a menor semente que existe. E aqui nessa passagem, Marcos fala que quando ela é plantada, né, e ela é cuidada, ela é cultivada, ela cresce e ela se torna maior do que as hortaliças. E eu, estudando, eu vi que essa árvore ela pode chegar até 3 metros de altura. Ou seja, é uma pequena semente, mas quando ela é plantada, ela é cuidada, ela é cultivada, ela pode crescer, ela cresce e se torna uma das maiores, né, que chega a ser até 3 metros. E assim também é a nossa fé. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, é plantada a semente, o grão de mostarda no nosso coração, a fé. E essa fé, à medida que nós vamos cuidando dela, como é que eu cuido da minha fé? A Bíblia fala que a fé vem por quê, gente? Por meio de ouvir a palavra de Deus. Quando eu cuido dessa semente, ela é plantada no meu coração, eu começo a cuidar dela, eu começo a cultivá-la todos os dias. Uma planta, quando você lá planta, tem planta que você coloca lá, você planta essa semente, elas não precisam ser regadas, né, todos os dias. Mas tem outras que é necessário ser todos os dias, porque senão ela morre. E assim também é a nossa fé. Quando a fé é plantada no nosso coração, mas quando nós não cuidamos da nossa fé, essa fé, ela pode morrer. Porque nós vemos muitas vezes, até mesmo nós desanimados, né? A nossa fé parece que, eu acho que eu não estou tendo mais fé como eu tinha antes, a minha fé está tão pouca. A Bíblia fala, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, a fé está dentro do nosso coração, mas nós precisamos cuidar, nós precisamos cultivar, para que nós possamos fazer milagres extraordinários nessa terra. Você crê que que Deus, Ele te escolheu para você fazer coisas extraordinárias nessa terra? Você crê nisso? Porque quando essa semente é plantada no nosso coração, ela é plantada com um objetivo, para que ela cresça. Jesus não quer que nós tenhamos apenas uma fé pequena. Aqui foi a ilustração que Jesus fez para os seus discípulos. Ele estava dizendo assim: é necessário vocês terem apenas uma fé do tamanho do grão de mostarda, para que vocês possam fazer coisas extraordinárias. Mas à medida que vocês forem andando comigo, à medida que vocês forem caminhando, à medida que vocês forem regando essa fé, ela vai crescendo e ela vai se tornar grandiosa, ao ponto de vocês fazerem coisas extraordinárias. Então Deus, Ele nos chamou para fazer coisas extraordinárias nessa fé, nessa terra. Só que nós precisamos o quê? Cuidar da nossa fé. E nós precisamos cuidar porque Ele nos chamou para fazer coisas extraordinárias. Ele nos chamou para mover montanhas. Quantos acreditam que Deus te chamou nesse tempo para fazer coisas extraordinárias? Levante a mão bem alto. Quantos daqui já fizeram coisas extraordinárias no nome do Senhor? Quantos aqui já oraram por alguém e esse alguém ficou curado? Amém? Quantos aqui já oraram por alguém e esse alguém ressuscitou? Amém? Vamos chegar esse tempo. Amém? Então assim, pelos olhos da fé. Porque Jesus fala que aquele que crê em mim, obras maiores farão. Significa o quê? Jesus nos chamou para que nós podemos fazer coisas grandiosas no seu nome. E hoje nós vamos aprender aqui algumas coisas que vai nos levar a ter essa fé que move montanhas. E a primeira coisa que nós vamos aprender, que a fé que move montanhas manifesta quem governa a nossa vida. E eu queria te perguntar nessa noite, quem é que governa a sua vida? Quem que governa a sua vida? Quem, gente? Deus está melhorando. Eu quero que vocês participem comigo, amém?
Lá no livro de Mateus também, 17, diz assim: e respondeu a Jesus: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Queridos, quando o homem, o pai da criança, chegou até Jesus, falando que levou a criança até os seus discípulos, e eles não puderam fazer o milagre, eles não puderam curar aquele menino. Jesus virou para aqueles discípulos de Jesus, os seus amados filhos na fé, e chamou eles de quê? Geração incrédula. Nesse momento, Jesus levantou a sua voz e gritou, né? Gritou, vamos lá. Jesus levanta a voz contra a incredulidade daqueles que andavam com ele. Quem era que andava com eles? Os discípulos. Os discípulos de Jesus, eles estavam sempre com Jesus. Os discípulos de Jesus estavam vendo o que Jesus fazia. Os discípulos de Jesus, eles viram Jesus curando, Jesus libertando, Jesus ressuscitando os mortos. E quando teve a oportunidade deles manifestar o poder que havia dentro deles, que era o quê? Libertar aquele jovem, não aconteceu. E Jesus, ele ficou muito bravo, porque ele fala o quê? Geração incrédula. Jesus, ele estava, porque tudo que Jesus fazia era o que? Ele estava ensinando os seus discípulos. Ou seja, nós precisamos de permitir que Jesus governe a nossa vida, porque o governo de Cristo em nós é o que nos faz ser os seus discípulos. O governo de Cristo em nós é o que nos faz ser os seus discípulos. Jesus precisa governar as nossas vidas. Como assim, pastora? Como que Jesus precisa governar as nossas vidas? Hoje, olhando para a sua vida, em todos os aspectos, Jesus tem governado a sua vida? Muitas vezes nós falamos assim: Jesus é o meu Senhor. Jesus reina sobre a minha vida. Mas nós estamos andando caminhos que não está manifestando o governo de Jesus nas nossas vidas. Por que Jesus ele estava a parte do tempo todo com seus discípulos? Porque Jesus ele estava preparando os seus discípulos quando ele partisse daqui, para que eles ficassem nessa terra e manifestassem o governo de Jesus. Naquele momento, os discípulos de Jesus, o que ele demonstrou? Jesus não manifestou, Jesus não estava governando a minha vida, porque eles permitiram que a incredulidade entrasse no seu coração. E naquele momento eles não fizeram o que eles foram chamados para fazer, que era fazer coisas grandiosas. Eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Quantos de nós muitas vezes temos a oportunidade de fazer coisas grandiosas? Chega pessoas enfermas perto de nós, seja pessoas que chegam pedindo oração perto de nós, e muitas vezes nós falamos assim: isso não é para mim. Todas as palavras que nós recebemos aqui, nós falamos: isso não é para mim. Eu não tenho coragem de orar para alguém para ser curado. Eu não tenho coragem de orar por alguém para expulsar um demônio. Por quê? Precisamos parar e refletir: será se eu tenho sido discípulo de Jesus? Porque discípulo de Jesus é seguir os passos de Jesus. Jesus estava passando e fazendo o quê? Ensinando os seus discípulos o que tinha que fazer. E Jesus aqui, por meio da sua palavra, ele nos ensina todo o tempo o que nós temos que fazer. E se eu abro a minha boca e eu falo assim: eu sou discípulo de Jesus, então significa que eu tenho que manifestar o poder de Jesus nessa terra. Eu tenho que manifestar a glória de Deus nessa terra. Eu tenho que fazer os milagres que Jesus já deixou para nós fazermos nessa terra. Mas muitas vezes, por que nós não estamos fazendo? Porque talvez nós estamos atrás de outras coisas. O nosso coração, quem tem governado não é Jesus, mas é as coisas deste mundo. Porque cada dia que passa, o mundo está mais atraente. A tecnologia está mais atraente. As coisas desse mundo nos chamam mais atenção. E sem perceber, nós como igreja, muitas vezes nos deixamos ser levados por isso, pelas coisas desse mundo. As coisas do mundo começam a governar a nossa vida. O nosso trabalho começa a governar a nossa vida, ao tal ponto de acharmos que estamos nessa terra e vamos ficar nessa terra, sendo que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E nós precisamos começar a entender e a viver algo que Deus já deixou para nós. Jesus já deixou essa missão para nós. E nós estamos entrando em um projeto que é Eu Me Importo. Isso significa o quê? Voltado para vidas. Se nós olharmos para a vida de Jesus, Jesus estava ensinando os seus discípulos: olha, vocês vão se tornar os melhores profissionais dessa terra.
olha, vocês vão ser os melhores médicos, vocês vão ser os melhores engenheiros, vocês vão ser os melhores construtores, vocês vão ter muitas riquezas, vocês vão ter os melhores carros do ano. Era isso que Jesus ensinava para os seus discípulos? Não. Jesus, ele estava o quê? Curando as pessoas. Jesus estava no meio dos pecadores. Jesus estava ressuscitando. O foco de Jesus era voltado o quê? Para pessoas, para a vida. Só que muitas vezes, nós nos perdemos. Porque nós falamos assim, Jesus governa a minha vida. Só que quem tem governado não é Jesus. Quem tem governado é as coisas do mundo. Porque não tenho mais prazer de cuidar de uma pessoa. Não tenho mais o prazer de orar por alguém. Não tenho mais vontade de sair para a rua para evangelizar. Eu passo, eu vejo alguém com necessidade, eu não falo do amor de Jesus. Significa que Jesus não está governando a minha vida. Porque você fala assim, não, eu já me frustrei tanto com pessoas, então eu não quero. Deixa eu te falar uma coisa. Como pessoa, sou problemática. Você também é problemático. Então significa que as pessoas são problemáticas. Mas Jesus, ele nos deu essa missão para cuidar de pessoas. Porque a maior riqueza que nós temos é levar pessoas para o céu. Só que nós nos esquecemos disso. Nós estamos colocando a nossa vida em primeiro lugar. Nós estamos colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Será que Jesus está feliz conosco? Será que Jesus nos chamou para isso? Só para vir à igreja, sentar no banco, assistir um culto e dizer assim, está tudo bem. Jesus está governando a minha vida. E eu sinto lhe informar que Jesus não está governando a nossa vida. Porque à medida quando Jesus ele é o rei da nossa vida, nós iremos manifestar a glória dele nessa terra. Quando Jesus governa a minha vida, eu tenho um coração rendido na presença dele. Quando Jesus governa a minha vida, Jesus vai falar assim, olha, vai em tal lugar, igual ele fez com Filipe. Filipe era um dos discípulos lá no livro de Atos, né? Ele estava ali junto, né? Um dos apóstolos. E ele recebeu a missão. Agora você vai e você fica em tal estrada esperando, porque vai passar uma carruagem. E quando essa carruagem passou, você vai seguir. E quando ela seguiu, estava ali um homem estudando sobre o livro de Isaías. E ele perguntou para aquele homem, você sabe o que você está estudando? E ele falou assim, não, você não quer me ensinar. E ele entrou na carruagem e começou a ensinar para ele. Aquele homem foi tão tocado que ele falou assim, olha, estou vendo um poço de água. Posso me batizar? E Filipe foi e batizou aquele homem. Significa o quê? Depois que Filipe batizou aquele homem, ele foi transladado, ele foi levado para outro lugar. Gente, que poder sobrenatural. Hoje Deus, ele está nos chamando para ter essa igreja. Uma igreja que é governada por Ele. Uma igreja que tem um coração que o centro seja Ele. Uma igreja que entende qual é o seu propósito, qual é a sua missão. A minha missão não é ficar rico. A minha missão é cumprir o propósito de Deus. Claro que tudo isso vai ser consequência. Deus, Ele quer nos dar o melhor. Mas entenda a primeira coisa que Ele fala, que Ele entende o mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumiu nisso. E o que isso mostra? Que vidas são importantes para Deus. E nós precisamos despertar. Porque se Jesus, quando nós falamos lá no livro de Gálatas, capítulo 2, 20, diz assim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que você está dizendo? A natureza de Jesus está sobre mim. Então eu vou fazer o que Jesus me chamou para fazer nessa terra. E quando se fala de governo, fala o quê? Autoridade, poder. Lá no livro de Atos, capítulo 1, 8, Jesus diz assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Quando Jesus governa a nossa vida, nós vamos receber o poder que Ele já deixou aqui por meio da sua palavra. Que poder é esse que representa o que? A autoridade dele sobre a nossa vida, o poder dele sobre a nossa vida. Porque não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome de Jesus. Porque a autoridade de Jesus já está sobre a minha e a sua vida para pregar o evangelho. E ele falou que serão as minhas testemunhas. Significa que Jesus já nos deixou nessa terra para ser as suas testemunhas, para falar do nome dele, para pregar e falar do que ele fez. Então nós precisamos como igreja despertar. Olha para a sua vida e fala, meu Deus, quanto tempo eu não prego para alguém?
Meu Deus, quanto tempo eu não saio na rua. Meu Deus, quanto tempo eu não convido alguém para vir à igreja para ouvir a palavra. Se isso parou, isso está morto em nosso coração, significa que Jesus não está governando a nossa vida. E que hoje Ele precisa voltar a governar, porque o desejo dEle é governar a nossa vida. O desejo dEle é reinar sobre a nossa vida. E é incrível que, embora seja um governo, seja uma autoridade, não é uma imposição. Ele faz o convite para nós, para que nós deixamos Ele governar a nossa vida. Amém? Naquele momento, aqueles discípulos, eles falharam. Porque eles tinham a presença de Jesus, eles tinham os ensinamentos de Jesus. Só que naquele momento, eles falharam. Eles não conseguiram, eles não fizeram o milagre. E talvez você fale assim, eu já falei tanto. Eu já falhei tanto na minha vida. Porque eu já tive tantas oportunidades de manifestar a glória de Deus. E eu não fiz. Mas calma, isso não é o nosso fim. Nós temos a graça de nos arrepender e dizer, Senhor, com medo ou sem medo, eu vou. Porque quando fala assim, vou orar por um demoniado, você fala, não, eu não tenho essa coragem não. Significa que o quê? Jesus não está aí, Jesus não está na minha vida. Porque eu vou orar por um demoniado, ele vai vir para cima de mim. Gente, eu vou contar a experiência aqui bem rápido. Quando eu me converti, porque quando a gente se converte, a gente fica meio doido. E lá onde eu morava com os pastores na 18, tinha uma menina que eu estava consolidando. E aí eu estava fazendo, era aliança de milagre com essa menina. E aí eu fui sozinha, na fé e na coragem. E aí o esposo dela era católico e não gostava dessas coisas. Aí ela, não, vamos pro meu quarto, porque lá fica melhor. Falei, tá bom, vamos. E eu fui. E aí eu cheguei lá, quando eu subi pro quarto dela, fechou a porta. E eu falei, eu preguei. Aí na hora da oração eu comecei a orar. Graças a Deus eu estava com os olhos abertos orando. Rapaz, a mulher começou a virar assim os olhos. Jesus amado, essa mulher vai ficar endemoniada agora. E o que eu vou fazer sozinha aqui? Pensa, novo convertido, não sabia o que fazer da vida. Vou terminar logo essa oração e vou embora. Por quê? Estava lá, cumprindo o que Jesus mandou, mas na hora de fazer realmente. Mas assim, Deus olha porque eu corri? Não, eu estava lá, gente. E eu continuei cuidando dessa menina, trouxe ela para a igreja. Porque muitas vezes é assim, a gente fica com medo e nem vai. Não, vai com medo mesmo. Porque ali Deus vai te forjando e você vai entendendo que não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o poder de Deus através da sua vida. Porque quando você confia no poder de Deus, você vai fazer. Porque não é você que vai libertar, é o Espírito Santo. Porque ele fala, descerei o Espírito Santo sobre vocês e vocês receberão poder. A presença do Espírito Santo em nós é que vai gerar milagres. Por que que quando os discípulos passavam, até a sombra de Pedro curava? Porque era a presença do Espírito Santo nele. Então o que nós precisamos fazer como igreja? Buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Regar cada dia mais a semente que já está plantada no nosso coração. A semente de mostarda, a fé no nosso coração. Para que essa fé cresça e eu possa viver os milagres de Jesus nessa terra. Amém? A segunda coisa. A fé que move montanhas não opera por meio da dúvida. A fé que move montanhas. Se você é um cristão e você quer mover montanhas, você quer chegar com toda a autoridade, com todo o poder e dar ordem a esse monte, saia daqui. Isso aqui, esse monte representa o quê? Muitos obstáculos, famílias que nós vamos entrar agora no Eu Me Porto, que estão destruídas, pessoas que estão, casamentos destruídos, pessoas que estão debaixo ali de um jugo da prostituição, da imoralidade, pessoas que estão no vício. São essas montanhas, esses demônios que nós vamos mandar ele embora. Por quê? Com a autoridade que está sobre a nossa vida. Só que para viver, para mover essas montanhas, essa não opera por meio da dúvida. Aqui também no 17, 19 ao 20 diz assim: então os discípulos aproximando de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, olha, sabe por que vocês não conseguiram expulsar os demônios? Porque a dúvida entrou no coração de vocês. Porque a dúvida entrou, o medo entrou no coração de vocês. A fé e a dúvida, elas são incompatíveis. Ou seja, naturalmente, uma anula a outra. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. E a dúvida, ela é uma das maiores inimigas da fé. Porque a fé, ela não anda do lado da dúvida. Ou você crê que pode, que vai acontecer,
ou você duvida. Quando a dúvida entra no coração, automaticamente gera o quê? O medo, a insegurança, a incerteza. E aí essa dúvida faz o quê? Destrói. Pode ser uma fé extraordinária, mas se a dúvida entra, neutraliza o poder de Deus. Neutraliza a ação de Deus. Porque você está duvidando do que Deus pode fazer. Quando Deus fala assim, meu filho, vai e faça, você vai. Mas quando você chega lá, você começa, mas será? Se eu orar por fulano, fulano vai ser liberto? Se eu orar, será que vai acontecer mesmo? Você está duvidando do poder de Deus. E quando você duvida do poder de Deus, você neutraliza o poder de Deus na sua vida, na minha vida. Por que muitos milagres não acontecem? Porque pelo momento você acredita, mas quando vem as circunstâncias você está o quê? Duvidando do poder de Deus. Aqueles discípulos, por um instante, a fé deles pequena, aquela fé que duvidou do que poderia fazer. Então não deixe, elimine hoje a dúvida da sua vida. Se você quer hoje manifestar a glória de Deus nessa terra, você precisa eliminar a dúvida do seu coração. Você precisa tirar a dúvida do seu coração. Porque com dúvida você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Lá no livro de Marcos 11, 23, 24 diz assim: tenha fé em Deus, e eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe serás feito. Ou seja, tire a dúvida do seu coração. Tire a dúvida do seu coração. Quantos aqui já duvidaram em algum momento? Quando lançou a estratégia, você já pensou, será? Se vai acontecer mesmo? Todas as vezes esse rebuliço todo, faz adesivo, faz isso, faz aquilo, faz camiseta. Mas será se realmente agora vai? Será se realmente agora nós vamos conseguir ganhar muitas vidas para Jesus? Você está duvidando. E quando nós duvidamos, nós estamos neutralizando o poder de Deus. Então se você hoje duvidou de outra, eu falo isso da estratégia, mas em sua vida, quantas coisas talvez você deixou a dúvida entrar? Quantas coisas, eu estou vivendo um processo na minha vida agora, uma situação que eu estou vivendo, e tinha tudo para dar errado essa situação, tudo para dar errado, e pelos olhos da fé, eu estou atendendo uma pessoa, e ela está vendendo o apartamento dela, e ela queria outro apartamento em um lugar específico, e ali, desde o primeiro momento, a gente visitou muitos apartamentos, e ali eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso do teu milagre agora. Eu olhei e não estava acontecendo. E a única palavra que Deus colocou no meu coração, não se preocupe, porque eu estou no controle. E aí eu falei para o meu pastor, o negócio está aqui apertado. Ele falou assim, não se preocupe, já deu certo. Ou seja, eu recebi uma palavra de fé e eu criei nessa palavra. Só que no meio da caminhada, muitas coisas aconteceram para mim duvidar. Muitas coisas aconteceram para mim dizer assim, será se realmente eu vou conseguir, eu vou dar conta? Eu estou no meio desse processo, queridos. Eu estou no meio desse processo. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, elimine a dúvida. Quando é eliminar a dúvida, é todo dia nós temos que eliminar a dúvida. Porque todos os dias ela vai bater na nossa porta. Você olha para você e fala, mas será se eu sou capaz de liderar uma multidão? Será se eu sou capaz de orar pelos enfermos? Será se eu sou capaz de ser um empreendedor de sucesso? Porque quando entra o será, você já está o quê? Duvidando. E muitas vezes nós não duvidamos com palavras, através das nossas atitudes, ou através de um sentimento dentro do nosso coração. E primeiro nasce no coração a dúvida. E quando nós deixamos ele tomar de conta, nós já estamos totalmente dominados. Será que a minha casa vai ser transformada? Será que meu esposo, que há tanto tempo vive nessa vida, um dia vai ser liberto? Elimine hoje a dúvida do seu coração. E você vai começar a ver o mover de Deus na sua vida. Não está dando certo? Você vai dizer, Senhor, eu creio que já deu certo. Não está funcionando? Você vai dizer, Senhor, eu creio que já deu certo, já aconteceu. O milagre já aconteceu. Deixa eu falar para você. Quem provoca o milagre somos nós. Nós precisamos ser provocadores de milagres. Porque Deus já deixou a palavra, Deus já deu autoridade, Jesus já morreu
para nos tornar e nos fazer pessoas vencedoras. Agora, quem provoca o milagre somos nós, através das nossas atitudes, através das nossas falas, através das nossas ações. Você não pode um dia crer em Deus, crer que tudo é possível, e quando está no meio do processo, o processo está demorando, nada está acontecendo, você está se esforçando e não está vendo nada acontecer. Você não pode deixar que a dúvida roube o seu milagre. Você precisa lutar contra isso e dizer: Senhor, não está acontecendo, mas eu creio, porque se o Senhor me deu a palavra, o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é fiel para fazer na minha vida. Então eu não vou deixar que as circunstâncias me dominem, eu não vou deixar que o medo me domine, eu não vou deixar que a dúvida roube o meu milagre. Isso nós precisamos exercer todos os dias na nossa vida. Amém? Lá no livro de Tiago 1,6 diz assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro, e nada acontece. Será que a nossa vida não está dessa forma? Você um dia acredita, você acorda com uma fé extraordinária, que os céus vai se abrir, que o milagre vai acontecer, que aquilo que você tanto espera. Aí quando o dia começa a passar, as coisas começam a acontecer e você não vê nada, e você já começa a duvidar. Aí você vai para um lado e vai para o outro. E aí nisso o que acontece? Nós estamos deixando de viver os milagres de Deus nessa terra. Nós estamos deixando de viver as promessas de Deus por causa da dúvida. Da dúvida nas pequenas coisas. Um dia você acredita que Deus quer te usar, amanhã você não está acreditando mais. Então hoje, elimine a dúvida da sua vida, porque dúvida e fé, elas não podem andar junto. Ou você escolhe ser uma pessoa que vive ali na dúvida, no medo, na insegurança, ou você escolhe ser um homem ou mulher de fé, que vai mudar a história da sua vida, que vai mudar a história da sua cidade, que vai mudar a história da sua nação. Nós não podemos estar, um dia eu acredito, outro dia não. Você tem que olhar no espelho e tomar uma postura na sua vida. Porque um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Um dia você agora o milagre vai acontecer. Agora eu vou ser um grande homem de Deus. Agora eu vou ser uma grande mulher de Deus. E aí de repente você volta para a estaca zero de novo. Com isso, o que nós estamos fazendo? Adiando as promessas de Deus na nossa vida. E não adianta nós culparmos Deus, porque Deus não tem culpa. Ele dá, a vida é nossa, Ele governa a nossa vida, mas através das nossas atitudes, nós estamos o quê? Adiando as promessas de Deus. Adiando as promessas de Deus. Então hoje toma uma decisão. É você. Deus quer usar você. Deus quer mudar a história dessa nação através de você. Mas você precisa acreditar que Ele pode fazer isso. Através de você, através da sua vida. Você crê nisso? Você crê? Então hoje, quando você chegar em casa, você vai se posicionar na frente do espelho. E você vai dizer para si mesmo: eu não vou deixar a dúvida mais dominar a minha vida. A partir de hoje eu vou ser esse homem de fé. A partir de hoje eu vou ser essa mulher de fé. E vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eu vou ser um homem ou mulher de fé que vou mover montanhas. E viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Amém? Elimine a dúvida da sua vida. E a terceira coisa. A fé que move montanhas revela que nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível. Quantos aqui já falaram muito isso, gente? Nada é impossível para aquele que crê. E eu creio que eu vou viver. Mas no dia que acontece o problema, a dificuldade, a luta, todo mundo esquece dessa palavra, né? Todo mundo começa a duvidar, todo mundo começa a questionar. E aí, neutralizou o poder de Deus. Então, nada é impossível. Jesus estava falando para os discípulos. Nada é impossível para aqueles que crê. Nada é impossível para aqueles que crê. Precisamos ativar a fé de Deus em nosso coração, para que nós possamos viver o milagre do Senhor nessa terra. Lá no livro de Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é falar, viver essa palavra, é declarar essa palavra
em voz alta. Como nós podemos vencer a dúvida? Declarando a palavra de Deus, ativando a fé por meio da declaração. Como é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a declarar, você está falando, você está ouvindo. E você está neutralizando o poder da dúvida no seu coração, na sua vida. Tudo é possível naquele que crê. Então você precisa hoje aprender a viver nessa visão, nesse foco. Por mais difícil que esteja a sua vida, parece que não, acredita que tudo é possível naquele que crê. Quando Deus mandar você fazer algo, entenda, tudo é possível naquele que crê. Você só precisa acreditar que Deus está com você. Você crê que Deus está com você? Você crê? Você crê que o que está faltando apenas é uma atitude sua, um posicionamento seu, para dizer assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, me perdoa, porque por muito tempo eu duvidei do que o Senhor podia fazer através de mim. Mas hoje eu quero me posicionar para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu creio que tudo é possível àquele que crê. E eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Hoje você precisa eliminar todas as setas que Satanás colocou sobre a sua vida. Talvez não foi da dúvida, mas foi do medo, foi da incredulidade, foi da insegurança, da incerteza. Hoje você precisa eliminar isso da sua vida e aplicar a palavra de Deus, para que você possa ativar o poder de Deus na sua vida e começar a viver o plano dele através de você. Amém? Você crê nisso? Você crê? E nós podemos olhar para a vida dos discípulos. Jesus falou: aquele que crê em mim, obras maiores farão. Nós olhamos para a vida dos discípulos no livro de Atos. O que nós podemos enxergar? Homens que foram preparados pelo Mestre. E quando Jesus partiu, eles deram continuidade ao ministério do Mestre. E ele deixou aqui o seu ensinamento para que nós, como discípulos de Jesus, nós possamos continuar a grande obra. Então que hoje você possa ter essa visão clara do que Deus. Eu não sei o que foi que ofuscou a sua visão do propósito de Deus. Eu não sei o que foi que te tirou do trilho. Eu não sei o que foi que te distanciou do propósito. Se foi uma frustração, se foi uma decepção, se foi algo que você começou a fazer e não deu certo. Mas hoje Deus, Ele quer te chamar de volta para você viver e se posicionar. Deus não quer que você só lidere o ministério dentro da igreja. Deus quer que você saia para fora e comece a liderar pessoas. Deus está nos chamando para esse tempo. E o que Ele pode dizer e que Ele disse ao meu coração: se posicione para viver o que Ele quer, o que Ele tem para viver. Se posicione para viver o que Ele quer que eu viva nessa terra. E eu posso falar isso para você: se posicione hoje. Se posicione. Volte para o trilho. Porque Deus não quer que você seja apenas crente de banco. Deus quer que você seja um crente que cumpra a missão dEle nessa terra. Que viva a missão dEle nessa terra. Pare de dizer: não é para mim isso. Não é para mim. Deus nos chamou para viver o extraordinário. Amém? Eu convido você a ficar de pé, porque minha voz já está quase faltando. Então eu convido você nessa noite a ficar de pé. E se hoje você toma a decisão de ser um discípulo de Jesus, não só em falar, porque se eu perguntasse aqui no começo assim: você é um discípulo de Jesus? Nós iríamos levantar a mão e dizer: eu sou. Mas será se eu tenho vivido como um discípulo de Jesus? Será se eu tenho cumprido a missão de Jesus? Será se eu tenho desenvolvido a obra que Jesus já colocou nas minhas mãos para ser desenvolvida? Ou eu estou dizendo: não é hora, não é tempo, não é momento? Será se eu tenho sido uma pessoa que tem movido as montanhas através da minha fé? Se você não tem sido, hoje Jesus falou, é o dia, o momento de você se posicionar, para você começar a viver o propósito de Deus de uma forma tremenda e poderosa. Não perca tempo desse mundo, vivendo para esse mundo, deixando que o mundo governe a sua vida. Comece a viver deixando Jesus governar a sua vida.